Segundo, seja bem-vindo a mais uma aulinha de filosofia. Novamente, obrigado pelas melhoras que vocês me desejaram. Vamos lá, vamos começar low de novo, né? Vamos com calma, mas acho que vai estar tudo bem. Acho que não vou voltar a ficar doente, não, ok? Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre o existencialismo e retomando aqui alguns conceitos que nós já falamos lá do Nietzsche. Eu expliquei na semana passada, na verdade, na outra semana ainda, né? Sobre como que Nietzsche às vezes pode ser interpretado de uma outra forma e atribuir certas interpretações errôneas ao trabalho dele. Falamos sobre a vontade de potência, que ele vai dizer que todo ser, a natureza em si tinha essa vontade de potência, que seria essa energia para se fazer algo, para se surgir novas formas a todo instante e criar, que seria a vontade de criar algo, e que é da natureza, não só do ser humano, essa vontade de potência. Falamos sobre os diversos valores morais, e é isso. Hoje, depois dessa breve retomadinha na última coisa que nós conversamos, falaremos sobre o existencialismo, que acredito que esse pode ser muito próximo de vocês, e seria chamado aí por muitos de algo de reflexões um pouco pessimistas, mas às vezes também otimistas. Porém, o existencialismo em si ele é um traço do século XX em geral, tenham isso em mente. Então todos os pensadores que nós pensarmos aqui estão associados ao século XX de alguma coisa, tá bom? Então, algumas perguntas que já devem ter ouvido, que inclusive está no material de vocês, então eu vou ler aqui, que é: por que você existe assim e não de outro modo? Qual é o significado da vida? Porque as dores, contradições e incertezas fazem parte da vida. Então, em todo momento que a gente questiona a nossa existência, o que nós estamos fazendo aqui, com o propósito da vida, da onde viemos, para onde vamos, toda essa existência, tudo isso é um existencialismo. Então, acredito que muitos de vocês já sentaram aí, depois do almoço, deitaram no sofá e ficaram tipo, louco, o que eu estou fazendo da minha vida? O que está acontecendo na minha vida? Para onde vou? De onde vim? Então, tudo isso são traços do existencialismo. Essa, eu diria, indagação com a existência em si. A gente seria uma... Como é que eu vou dizer de forma mais geral do que a gente investiga a nossa existência? A gente instiga o que motiva a nossa existência, o que é a nossa existência, por que existimos. Então, são perguntas que talvez nem sempre são as respostas, mas o foco aqui sempre são as perguntas, eu acredito dizer. Então, ele surge na primeira metade do século XX, e eu vou citar nesse vídeo apenas, nessa parte, né, para a gente conseguir realizar os exercícios, discutir sobre esses dois pensadores que eu vou estar falando aqui. Inicialmente, então, eu vou falar inicialmente sobre dois pensadores que têm como característica o existencialismo, essa corrente aí do século XX. Então, vou começar pelo Jean-Paul Sartre, que acredito que vocês já ouviram falar. Ele se tornou, na verdade, um dos principais representantes desse pensamento existencialista. Inclusive no material de vocês, na página 14, tem uma fotinha dele, em 1975, então essa é a carinha dele aí. E ele vai dizer que o próprio fato de se existir, de certa forma, tem uma relação da essência do ser humano, né, com, por outro lado, a própria existência. Só que ele vai dizer que, por mais que o ser humano ele tem essa existência e ele já existe, então isso talvez não necessariamente seja um ponto de ser questionado, porque não depende dele existir, ele já existe. E ele vai, de certa forma, dizer que o ser humano está condenado a ser livre. Então, o que ele vai dizer? Que você tem, de certa forma, a liberdade do que você vai fazer com a sua existência. No entanto, porém, ele julga se você não percebe ou não se importa, não tem empatia pelo impacto que as suas ações podem causar na humanidade. Então, parece algo de muito escopo, né, de algo muito grande que o Sartre ele se referencia. Porém, gente, as nossas atitudes do dia a dia contribuem para a humanidade ser um lugar melhor ou pior. Por exemplo, você já existe, ok? Então, se tornar a sua existência e ela é harmoniosa com outras pessoas, todo mundo ganha com isso. Vocês não acham? Então, segundo, quando vocês pensam que
cada ação sua do dia a dia pode causar uma influência maior. Por exemplo, uma pessoa que você trata mal pode começar a tratar outras pessoas mal porque você tratou ela mal. E isso gerar um ciclo de ódio, um ciclo de você ter um rancor com uma pessoa, incentivar que outra pessoa tenha um rancor contra você, pode gerar um ciclo de rancor que, por mais que não vai ampliar-se para toda a humanidade, de certa forma é responsabilidade sua ainda, não é? Então, pensem nisso. Eu sei que é algo, parece até mesmo muito óbvio que a gente está conversando aqui, porque são questões do nosso dia a dia. A gente conversa sobre a nossa existência, nós já falamos sobre isso diversas vezes, divagando em sala, sobre esse sentido do que nossas ações causam ao nosso redor. Em diversas outras correntes teóricas, nós também conversamos sobre isso. Então, pode parecer meio abstrato o que nós estamos falando aqui, mas também é um pouco óbvio, não sei. Aí depende do que vocês costumam pensar. Mas eu acredito que são indagações do nosso dia a dia, sim. Então, nós teríamos uma condição humana determinada por limites a todos, limites comuns, né? A todos estar no mundo, trabalhar, conviver e ser mortal. Então, a nossa condição humana é o que vem acompanhado da nossa existência. Todos nós existimos, e a gente não tem escolha disso, a gente existe por si só. E nós temos a nossa condição humana aí como bagagem junto dessa existência. Então, são as coisas que o Sartre vai pontuar pra gente. Acerca da nossa existência e da nossa essência. Que, nas palavras dele, o conceito de algo, o que ele é em si mesmo. Então, cada um tem a sua essência para além, junto da sua existência. Portanto, além de eu existir, e isso não posso fazer nada, eu já existo, eu tenho a minha essência. Parece confuso, mas não é. Eu juro que nós vamos pensar um exercíciozinho aqui seguinte, que vai ficar bem claro isso, tá bom? E agora, o último filósofo, no caso, filósofa, que nós vamos pensar hoje, nessa partezinha de história, para nós discutirmos em nossa aulinha do Zoom, é a Simone de Beauvoir, que você consegue pronunciar isso de forma mais francesa do que eu, com certeza, porém, brevemente, Simone de Beauvoir, ou Beauvoir, ela aborda temas, ela realmente está vinculada, na verdade, ela tem um punhado de marcas no seu pensamento aí, que foram até questionados em algum momento recente da nossa história brasileira, que questionaram a validade de se trabalhar os textos dela em alguns vestibulares. Não sei se vocês pegaram esse momento, podemos discutir mais sobre isso, mas eu acho não vejo sentido em questionar o pensamento da filósofa e até mesmo questionar se é um pensamento relevante. Eu acredito que sim, e eu acho realmente uma onda esquisita contra o conhecimento e contra a filosofia que se montou em torno do nome da Simone de Beauvoir. Vocês vão estar dando risada de eu repetir o nome, e uma pessoa gaga repetir o nome em francês. Não façam isso. Então, pessoal, principalmente o pensamento dela vai estar vinculado a uma coisa que vocês já devem ter visto ela vinculada em algum momento. Ela vai principalmente criticar a respeito do papel da mulher na sociedade europeia lá do século XX. Então, pensa que isso, para a época, já era um movimento muito grande, cheio daquelas marcas sociais, quer queira, quer não, né, uma sociedade machista que a mulher estava inserida, sujeita a diversos tipos de situações e preconceitos da inserção no mercado de trabalho, direito ao voto. Ela vai ser uma das responsáveis aí por ter como tema central do trabalho dela refletir criticamente sobre o papel que a mulher vinha sendo, né, dado à mulher, o desempenho, esse papel que ela vinha desempenhando na sociedade europeia. Então isso vai ser uma das marcas dela, e inclusive ela vai ter um ponto bem importante, para além desses outros que eu já mencionei, sobre a construção de uma identidade feminina. Não era uma questão de aprendizagem e assimilação dos padrões culturais tradicionalmente ensinados ou impostos às mulheres. Achei interessante ler esse trecho na página 15, no segundo parágrafo, porque eu acredito que é bem relevante eu ler, nesse caso, o pensamento por expresso dela, né? E o que acontece? Por causa dessa vertente de pensar o papel da mulher na sociedade europeia, de justamente questionar essa parte mais
de padrão cultural, de questionar até mesmo esse comportamento, essa questão do que era ensinado às mulheres num padrão que elas deveriam trocamente obedecer. Esse estudo e esse pensamento dela ficou classificado como, além de existencialista, também feminista. Então, é um dos pontos do trabalho dela. Pessoal, então, falamos brevemente aqui sobre 2 autores. Tentei ser o mais breve possível nesses 2 autores para a gente conseguir voltar para a nossa aula e discutir isso na nossa aulinha do Zoom o mais rápido possível e realizarmos os nossos exercíciozinhos. Tem tempo para a gente explorar mais cada um desses autores ao vivo também, ok? E eu gostaria de ler um último detalhe também, ainda da Simone de Beauvoir, na página 15 também, obviamente, que é o seguinte: logo embaixo do que eu li, associava essa construção à liberdade, afirmando que ela apenas poderia acontecer por intermédio de escolhas livremente realizadas pelas próprias mulheres. Então ela vai criticar que na sociedade europeia a mulher não era livre para tomar as suas escolhas. Isso era tomado dela e os costumes e cultura eram imposto a ela. E quem geralmente impunha isso? Sim, os homens impunham essa parte cultural, de comportamento, etc., nas mulheres. Então elas não tinham liberdade para realizar suas escolhas nessa sociedade do século XX. Pessoal, então, vou deixar vocês terminarem a nossa aulinha. Vamos para o Zoom, vou mandar o linkzinho. Não esqueça de comentar aqui quando vocês assistiram, tá bom? E até já.